Olá! E dando sequência agora à nossa jornada de meditação colorida, como não? Como não falar desses maravilhosos livros de colorir, né? Foi aqui que começou toda a minha jornada, por causa dessa senhora, dessa artista, Johanna Basford, como eu já contei em outras oportunidades, mas foi por conta desse livro de colorir que finalmente eu pude me dedicar às cores, ao colorir, ao que eu mais gostava de fazer. Bom, essa história eu vou contar mais adiante, quando eu for falar da minha trajetória, mas o que eu posso adiantar é que foram os livros de colorir que fizeram com que tudo isso acontecesse. A ideia aqui, então, é apresentar para você a, esse universo dos mundos dos livros de colorir, né? Isso começou aqui no Brasil, pelo menos, isso começou por volta de 2017, mais ou menos, quando eles começaram a vir para o Brasil. Na Europa eles chegaram antes, né? Johanna Basford é britânica, é inglesa, e lá na Europa chegou antes. E quando esse livro chegou, ele chegou pela editora Sextante, era o primeiro livro, então a gente não tinha muito o que dizer dele, não tinha como compará-lo, mas foi aí que a gente começou a entender como como é que ia funcionar essa ideia de ilustradores ilustrando temas para que a gente pudesse, com nossos lápis de cor, colorir, né? Aqui ele chegou com essa proposta de livros de colorir para adultos, né? Essa que foi a grande sacada. Então foram temas que não eram mais tão infantis, eram temas bem elaborados, né? Bem caprichados, que convidavam o adulto a entrar nesse universo mágico, né? Nesse universo onde a gente podia simplesmente fazer os nossos lápis de cor, colocar eles em ação sem medo de ser feliz, né? E o que aconteceu é que, assim, a partir dele, começaram a vir milhares de tutoriais na internet, no YouTube, de pessoas ensinando a colorir, incentivando algumas possibilidades de interferir na ilustração. Aliás, é um convite mesmo, né? A Johanna Basford, ela convida a gente a, a interferir no desenho, na ilustração. E aí apareciam diversas formas, né, de usar, e esse é um livro, como é meu primeiro livro, foi onde eu dei meus primeiros passos, então eu experimentei várias intervenções, ainda sem grandes noções, sem nenhuma noção, né, exata de colorir. Eu simplesmente eu copiava exatamente como eu via. Então foi a primeira vez que eu tive contato com as gotas de orvalho, com as gotinhas, e comecei a me encantar com esse jogo de como transformar esse universo 2D em um mundo tridimensional, né? Então, tanto a partir de simplesmente colorindo, onde eu tinha a oportunidade de testar meus lápis de cor, e eu comecei com os da Faber-Castell, como a maioria de nós, né? E sim, tendo já enfrentando as dificuldades do que seria tentar conseguir uma cobertura. Aqui, por exemplo, foi um teste com canetinhas, né? E as canetinhas, elas, como esse papel é muito fino, o que veio essa editora Sextante, para baratear esse livro, ela trouxe, ela fez num papel assim de baixa qualidade, né? Era quase um papel jornal. Olha, 2016, na verdade, né? Foi quando entrou aqui no Brasil, e quando começou a minha história, né? Também com um livro de colorir. Mas o que aconteceu? Essa editora Sextante aqui no Brasil, ela veio com papel amarelado, muito amarelado, né? Tem muita diferença com o papel, por exemplo, de livros de outras. Olha aqui, esse é um livro da Johanna também, que eu comprei na Espanha, e
olha a diferença da coloração e, inclusive, da gramatura, né? Aqui, só pelo barulho, já dá para ver a diferença, né? Então, aqui, eu acho que se não me engano, é uns 150 gramas, talvez até 180, e aqui é provavelmente 90 gramas ou menos. Então, é uma folha transparente, impossível de se colorir com canetinhas. Quando a gente faz o efeito pintura, logo ele revela, né? Porque ele fica todo ondulado, porque ele não aguenta muitas camadas, então é o papel que sofre bastante com pressão. Olha só o que acontece, né? Com uma folha muito fininha. E porque a gente, para tentar um efeito pintura, a gente precisa de pressão. E esse papel não aguenta muita pressão. Ele também não aguentava muitas outras mídias, então aqui foi uma tentativa com água, com aquarela, né? E o papel sofreu bastante, enrugou bastante. Mas enfim, né? Foi simplesmente eu tenho o maior carinho com esse livro, porque foi o primeiro, né? Ele ainda está basicamente intacto, assim, do jeito que eu comecei as minhas experiências, ainda no comecinho. Então, é um livro histórico para mim, né? Histórico mesmo. Bom, então, o que foi interessante é que a Johanna, ela trouxe também o conceito de sequências de livros. Então, logo vieram os outros livros, né, com outros temas. Então, a gente começa aqui agora com A Floresta Encantada. Esse eu vou dizer que é um dos meus livros preferidos da Johanna. Eu adoro esse tema que ela trouxe. Então, aqui já foram até temas a maioria dos meus alunos tem esses livros, e é onde a gente começa nossas aulas também, né? Então, tem muita aula aqui. Normalmente é um livro que eu levava comigo para as viagens, né? Um livro levinho. Eu adoro o tema da Floresta Encantada, né? Adoro mesmo. Então, aí que eu comecei a me encantar com esse tema de castelos, de jardins, né, e de cogumelos. Então, esse foi um tema que, como a gente vai ver, ele acabou inspirando de casinhas de árvores, né? Sempre foi a minha paixão, eu gosto até hoje. E o que a gente vai perceber é que ela inspirou muitos ilustradores com esse tema. Aqui uma interferência, né, meus primeiros contatos com o realismo nos livros de colorir, que depois virou a minha marca, né, nos outros livros. Então, a Johanna, ela trouxe, portanto, essa ideia de temas, né, de ser temático. Então, para quem gosta de selvas, de animais, para quem gosta de esses temas que são fantasiosos, né? São fantasiosos, mas não chegam a ser infantis, né? Então, Selva Mágica. Depois ela lança também, eu não sei se está nessa sequência, mas o tema do fundo do mar. Então, é bem interessante também os temas de estrelas, de conchas, de peixes, de fundos do mar, onde a gente tem a oportunidade de trabalhar os backgrounds. Então, aqui a gente começa também a querer explorar, não só a colorir o personagem, mas também a fazer uma interferência nos fundos, né, nos famosos backgrounds, e que são temas também das nossas aulas, também são preocupações, né, em fazer com que esses temas... aqui também é um dos primeiros, nossa, um dos primeiros mesmo, que eu fiquei muito encantada com essa cauda, que eu aprendi a partir de um tutorial,
Nessa época eu não marcava, né? É uma pena, eu perdi os dados históricos, porque nesse comecinho eu não fazia um registro dos meus livros de colorir, e ele não permite fazer isso no verso. Então, hoje, eu já sugiro, a gente vai passar por isso, eu vou ensinar a fazer esses históricos em fichinhas, onde a gente tem os tipos de lápis, onde a gente tem a data que começou, qual que foi o tema, qual o nome, enfim, o objetivo, né, a proposta, a inspiração, os créditos, tudo vem aqui dentro dessa fichinha, né? Então, tem várias e várias fichinhas aqui, dependendo da ilustração. Só que eu comecei mais tarde isso, não foi? Então, muitos eu perdi a história dessas pinturas. Ela também, então, lançou mais temas, né? Como esse do Natal, e aí foi quando eu percebi que fora daqui do Brasil, o papel era muito melhor, e aqui já começou uma grande inovação, que ela trouxe já serrilhado para que isso a gente pudesse destacar, olha, até dar de presente ou pendurar. Então, no verso, ela fez um verso que não é para ser colorido, justamente para que, se a gente quisesse destacar e pendurar ou dar de presente, seria possível. Então, aqui ela já caprichou bastante na folha e nessa possibilidade da gente destacar e dar de presente. Uma folha linda, um papel lindo, lindo. E aí eu comecei, então, a olhar para os lançamentos, então eu comecei a buscar também importados. Então, como a Johanna lançava primeiro, aqui no Brasil chega mais tarde as coisas, né? Então, eu acabava comprando as versões importadas, porque valeria muito, principalmente dessa Pinguim, né? A folha ainda é um pouquinho amarelada, não é ainda de primeira linha, porque essas folhas mais amareladas, elas são mais baratas, né? Elas são mais em conta. A ideia é vender isso em jornal, em banca de jornal, em livrarias comuns, então, e ser bem acessível. Então, vale a pena não precisar fazer um papel tão de primeira linha. Mas essa é a primeira coisa que diferencia um bom livro de colorir, principalmente a folha. Isso é uma coisa que a gente sempre bate, né? Fugir das folhas fininhas, fugir das folhas transparentes, e pelo tato você já conhece mais ou menos como seria uma folha de 150 ou até de 180 gramas. Ela também já... Aqui as minhas fichinhas. As minhas fichinhas contando todos os históricos dos meus projetos. E ela agora também... Opa, cadê o foco? E ela também colocou no final da página, no final do livro, ela colocou essa página teste, porque a gente sabe que a gente precisa testar o nosso lápis nessa folha, né, para saber como é que ficam as cores. Então, ela já começou a colecionar já os comentários, as sugestões, depois de ter feito tanto sucesso. Então, a última folha já entra como uma folha para testar as paletas e folhas duplas, né? Também é muito interessante essas folhas duplas. Bom, então, aqui já começa as linhas, né? As versões já importadas, depois acaba chegando no Brasil, e ela começa a evoluir cada vez mais, né? Os temas estão riquíssimos, e aí a gente vai poder achar na internet um monte. O que você vai fazer quando você compra um livro desse, seja no Instagram, ou seja no YouTube, você vai usar o próprio nome do livro com um hashtag. Então, nesse caso,
você pode usar a hashtag World of Wonder ou Johanna Basford, e com a hashtag vão aparecer milhares de ideias de pessoas que coloriram e jogaram na internet esses temas. Então, é um ótimo exercício você buscar alguma referência, algum colorido que você goste, e aí você vem buscar e tenta fazer exatamente o que você está vendo, porque é assim que a gente aprende no começo, né? Às vezes a gente ainda não tem muito know-how, por exemplo, para trabalhar as cores ou para fazer toda essa programação de cores. Então, você vai lá, procura na internet alguma coisa que você tenha achado bem interessante, né? No Pinterest ou no Instagram, ou buscando mesmo no YouTube tutoriais inteiros das coloristas colorindo, e você, tendo a mesma ilustração, é muito interessante você começar a aprender a partir da cópia, né? Esse, inclusive, vai ser o projeto do nosso, o projeto final do módulo 1, que é como que você copia, como que você treina a partir de imagens que já estão prontas, de projetos que já estão prontos. Ela depois trouxe, ela foi evoluindo, e aqui foi o livro dela, onde ela associou histórias com o colorir. Então, foi uma sacada muito interessante, né? Onde a gente pode contar histórias, e para quem tem filhos, isso é muito legal também. Enquanto você colore, existe uma história que você pode ir contando e colorindo ao mesmo tempo. Então, foi uma sacada bem bacana também, ela associar essas duas coisas. Então, essa versão da Johanna faz isso, conta esse Even the Ink Butterfly, é uma mistura de coloridos com uma história, com contos. Então, vale a pena também você saber que tem essa possibilidade. Esse livro é lindo, é uma graça, fez muito sucesso. Mais uma vez, ela inovou, né? Enquanto estava todo mundo nos livros de colorir, ela veio e trouxe mais esse diferencial. E, por último, ainda não é o último, mas um dos últimos, é o How to Draw, onde ela ensina como você criar os seus próprios desenhos, as suas próprias ilustrações. Então, aqui ela sempre partiu de desenhos muito simples, né? Sem nenhum efeito tridimensional, nada, é um 2D mesmo. E aí aqui ela ensina o passo a passo para que a gente, além de colorir, a gente também possa criar os nossos elementos. Então, isso acontece muito nos livros de colorir, é muito comum a gente fazer essas intervenções, né? Então, colocar um pouco mais toques pessoais, e aqui ela indica tudo que você precisa para você poder criar as suas próprias intervenções, ou até a sua própria ilustração. E a última, que é uma outra versão que ela fez, que é bem interessante também, mais fácil, eu tirei para a gente poder perceber o tamanho, são os postcards. Eu acho muito bacana essa ideia, porque, primeiro, a possibilidade de você presentear, né? É sempre muito bacana você poder enviar para alguém pelo correio, né, alguma coisa que você fez com as suas próprias mãos. Então, de novo, são posts que você destaca, você usa o livro para se apoiar, você destaca, sela e pode enviar como um cartão postal. Olha que meiguice, né? Que coisa mais linda. E eu adoro essa versão pequenininha, que funciona como se fosse uma versão de bolsa mesmo. Então, é pequenininho, eu lembro que essas aqui eu colori dentro do avião, porque ele não ocupa, a gente consegue usar a própria mesinha das refeições dentro do avião ou dentro de um ônibus. O ônibus eu não sei,
porque chacoalha, o avião é mais estável. E você com um punhado de lápis, até com apontador portátil mesmo, aquele de lâmina, né, numa emergência, leva os seus lápis escolares e você pode passar horas, né, usando dentro do avião, numa sala de espera, ou aguardando para embarcar num aeroporto, num trem que é um pouco mais estável. Isso aqui cabe na bolsa, né, uma versão para viagem. Eu adoro esses livrinhos e vários ilustradores fizeram essas versões também, que vale a pena a gente ter.